Eu sou o legítimo herdeiro da maior família de artes marciais do mundo. Meu pai é um dos 9 santos das artes marciais que ainda existem. No entanto, eu carrego o peso de um compromisso de 3 anos atrás. Suportei por 3 anos o título de servo amoroso, justo quando meu pai estava prestes a me refazer por causa da raiva. 3 anos se passaram. O servo amoroso despertou. Ao entrar na arena, meu olhar pousou suavemente sobre a jovem à minha frente. Quanto a esta filha prodígio da família Ie do Leste, eu já tinha ouvido falar dela. Estava especialmente interessado no despertar de sua visão da flor de sangue sob a luz da lua. Já ouvi dizer que a filha da família Ie não só tem um talento incrível, mas também possui uma visão aterrorizante. O seu é a flor de sangue. O meu é o lótus azul. Isso pode ser considerado um destino. No entanto, ao ouvir as palavras de Ning Xiao, Yelan franziu levemente a testa. Ela, instintivamente, pensou que Ning Xiao estava tentando se aproximar dela. Então, Yelan respondeu: a luta pode começar. Mas antes de começarmos, eu acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Ning Xiao, para ser sincero com você, eu não vim aqui apenas para te desafiar, mas também para cancelar nosso noivado. Eu não estava preparado para isso. Fiquei completamente atordoado. Não fui só eu. No local, além de algumas poucas pessoas preparadas, os outros estavam perplexos. Uma competição amistosa que estava indo tão bem. Como isso se transformou em um grande cancelamento de noivado? Nesse momento, Yelan continuou a falar. Alguns anos atrás, o tio Ning realmente teve um compromisso de casamento com meu pai. Mas ao te ver hoje, sinto que não somos compatíveis. Você não é o tipo que eu gosto. E embora você tenha despertado uma visão, afinal, é apenas um talento de nível A. O caminho das artes marciais é uma luta entre o guerreiro e o tempo. No final, nós não pertencemos ao mesmo mundo. Portanto, vamos considerar o compromisso nulo. Desejo que você encontre alguém melhor no futuro. Enquanto Yelan falava, seus olhos frios olhavam para Ning Xiao com uma certa preocupação. Não é que ela esteja preocupada com Ning Xiao ficando triste. Ela tem medo de que Ning Xiao, após ser estimulado, fique tão obcecado por ela quanto estava com Su Xinhui. Neste momento, eu permaneci em silêncio. Algumas memórias de repente vieram à tona. Ning Zhan realmente tinha uma relação íntima com o chefe da família Ye, Ye Zhentian. Muito antes de se tornarem santos, os dois já haviam participado juntos de várias grandes batalhas na porta estelar do subterrâneo. Podem ser considerados amigos de vida ou morte. Naquela época, eles costumavam brincar dizendo que deveriam se tornar parentes. Pelo que Yelan disse, parece que papai está arranjando isso para si mesmo. Comecei a ter uma ideia. A surpresa no meu rosto gradualmente se transformou em alívio. E, ao mesmo tempo, a multidão ao redor também começou a reagir. Começaram a murmurar em voz baixa. O jovem mestre Ning e a filha prodígio da família Ye, na verdade, têm um compromisso de casamento. Uau, de repente eu percebi. Não é à toa que o jovem mestre Ning de repente mudou de ideia e recusou o pedido de casamento com Su Xinhui. Afinal, tudo isso é por causa de Yelan. Isso é uma notícia explosiva. Se a família Ning e a família Ye se unirem, seria um casamento do século. Mas, infelizmente, a filha da família Ye parece não se interessar pelo jovem mestre da família Ning. A multidão instantaneamente se agitou. Ao mesmo tempo, algumas pessoas tiraram seus celulares para tirar fotos. No meio da multidão, Yelan estava com uma expressão ainda mais fria. Uma personalidade tão lenta e indecisa. Como poderia ser digno de ser o homem dela, Yelan? Em um instante, a avaliação de Ning Xiao em seu coração caiu vários pontos novamente. Ning Xiao, você não precisa ficar triste. Embora nós dois sejamos de mundos completamente diferentes, você despertou uma visão. Seu talento é aceitável. Talvez possamos ser amigos. E não fique me perseguindo sem parar. Eu não sou como algumas pessoas, não sou tão ruim. Se eu for importunado, é difícil garantir que não farei algo. Esperei em silêncio até que Yelan terminasse de falar. Então, olhei para Yelan e disse calmamente: nós realmente não somos compatíveis. Também não há sentimentos. Portanto, cancelar o noivado não é um problema. Mas você está publicamente cancelando o noivado comigo em um lugar tão público. Você sabe o que isso vai significar para mim? E qual será o impacto para a família Ning? Neste momento, minha expressão estava extremamente fria. Eu, naturalmente, não me importo com o compromisso de casamento. Mas hoje era suposto ser uma troca de habilidades. Yelan aproveitou essa oportunidade para publicamente desafiar a si mesma e cancelar o noivado em público. Em pouco tempo, eu estarei novamente no topo das manchetes. Isso colocará a família Ning na linha de fogo, sendo encarado por aqueles olhos extremamente frios. Yelan, na verdade, sentiu uma espécie de palpitação. Depois de reagir, uma onda de raiva surgiu em meu coração. Isso tem algo a ver comigo? Ha ha ha.
Eu sorri levemente e disse: eu concordo que o compromisso de casamento seja anulado. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você veio hoje especificamente para o meu sudeste das artes marciais? Os anciãos da sua família sabem da sua travessura? Quando disse a última frase, o olhar estava voltado para Eizena. O olhar fixo trazia questionamentos. Não se importava nem um pouco com o fato de o outro ser um corpo dourado de 8ª classe. Eizena imediatamente sentiu que estava sendo provocado. Dando um passo à frente, respondeu friamente: sou o tio de Lanlan. A família está ciente disso e já concordou em cancelar o noivado. Garoto da família Ning. O compromisso de casamento foi anulado, e você também concordou. Todos ouviram. Em breve, levarei Lanlan pessoalmente até sua casa, para cancelar o compromisso de casamento com seu pai pessoalmente. As palavras de Eizena ecoaram. A multidão novamente se agitou em alvoroço. Este é um renomado forte de corpo dourado de 8ª classe. Ele realmente se atreveu a falar pessoalmente. A atmosfera parecia ter se tornado bastante opressiva. E nesse momento, que havia recebido uma resposta afirmativa, apenas acenei levemente com a cabeça. Bom, então, não tenho mais perguntas. Mas não é necessário cancelar o noivado pessoalmente. Meu pai é um grande guerreiro, não é? O tempo é para lidar com pequenas coisas diversas. Hoje não é você quem cancela nosso noivado. Mas sou eu, Ning Xiao, quem termina com você. Dito isso, eu tirei papel e caneta e escrevi. Escrevi uma carta de término de noivado. Levantei a mão. O sangue e a energia levantaram a carta de término para o alto. Eu comecei a falar lentamente, com uma voz firme. A partir de agora, nosso compromisso está cancelado. As famílias Yening nunca mais se unirão. Se houver quebra de contrato, será punido severamente e sua alma será destruída. No momento em que terminei de falar, a carta de término pegou fogo imediatamente. Em menos de 2 segundos, se transformou em cinzas. Ao mesmo tempo, uma força de restrição parecia invadir os corpos de Yelan e o meu. Ao ver essa cena, todos no local ficaram incrédulos. Até mesmo o corpo delicado de Yelan tremeu levemente. Ning Xiao realmente fez um juramento de sangue marcial. O juramento de sangue marcial está sob a restrição do grande caminho. Se eu me arrepender, minha alma será destruída instantaneamente. A multidão explodiu em alvoroço. Ninguém faria um juramento de sangue a menos que fosse absolutamente necessário. Neste momento, a performance de Ning Xiao foi muito, claramente inesperada para todos. Yelan ficou paralisada, com uma expressão de incredulidade no rosto. Depois de um bom tempo, Yelan, recuperando-se, ficou com o rosto extremamente pálido. Ning Xiao realmente a dispensou. Com que direito? Até mesmo Eizena, como um ancião, mostrou uma aura de assassinato. Ele fez um compromisso de casamento e um juramento de sangue. Mas isso é uma grande humilhação para Yelan. Afinal, Yelan, sendo uma garota, ser dispensada é algo que soa muito mal. Você está pedindo para morrer. Eizena deu um passo à frente. A pressão do corpo dourado de 8ª classe irrompeu. Era vasta como o mar, avançando em direção a Ning Xiao. A multidão instantaneamente ficou tensa. Este corpo dourado de 8ª classe realmente demonstrou intenção de matar. No entanto, nesse momento, a cena que todos esperavam não aconteceu. Eizena, que grande poder você tem! Uma voz suave e profunda ecoou. A Xian avançou como se estivesse subindo ao céu a cada passo. Parecia um deus aparecendo diante de Ning Xiao. Ele bloqueou diretamente aquela pressão imponente. Atacar meu jovem mestre? Você é digno disso? Uma onda ainda mais aterrorizante de energia dourada irrompeu. Colidiu com Eizena. No momento seguinte, Eizena recuou bruscamente 2 etapas. Ele olhou para Xian com uma expressão de choque. Sendo ambos de corpo dourado de 8ª classe, ele foi surpreendentemente empurrado para trás. E nesse momento, eu olhei para Yelan e disse: vamos continuar lutando? Se não for lutar, então saia logo. Eu disse isso de forma despreocupada. Mas o desprezo em minha voz não estava disfarçado. Yelan, com o rosto pálido, ficou furiosa imediatamente. E ao ser insultada novamente, ela ficou completamente enfurecida. Deixe-me ver você se ajoelhar. Uma voz delicada gritou. O céu atrás de Yelan imediatamente se tornou vermelho como sangue. Como um vasto mar de sangue. No meio desse mar de sangue, uma lua sanguínea se ergue. Uma flor de lótus vermelho cresce sob a lua sanguínea. Uma pressão aterradora instantaneamente se abate sobre Ning Xiao. No entanto, diante dessa imensa pressão da visão, eu permaneço de pé, com as mãos atrás das costas, imperturbável, como se não tivesse efeito algum. Através da oscilação do meu Qi e sangue, eu imediatamente avaliei o cultivo de Yelan. E era, na verdade, o pico do 5º nível. Esse nível de cultivo em artes marciais já superou alguns dos mentores da maior família de artes marciais do mundo. Colocado no exército, seria suficiente para ser alocado em alguns cargos importantes.
Podese ver o quão alto é o nível dessa filha prodígio da família Yi. O primeiro da maior família de artes marciais de Kunlun é realmente merecedor do título. Eu agora estou apenas no meio do quarto nível. A diferença de nível é muito grande. Em uma luta normal, ele realmente não seria meu oponente. Mas eu não sou uma pessoa normal. Eu sou um anjo. Silenciosamente, engoli uma pílula de poder de combate. Após a chegada do poder de combate 3000, meu Ki e Sangue subiram silenciosamente ao pico do quinto nível. No momento seguinte, o céu atrás de mim instantaneamente se transformou em um caos azul. Um lótus azul surgiu lentamente no caos azul. Lótus azul do caos. Lótus de sangue sob a lua. Neste momento, o céu da Universidade de Artes Marciais do Sudeste se transformou em duas cores, uma azul e uma vermelha, se enfrentando mutuamente. Todos olhavam para cima, sentindo-se extremamente oprimidos, como se o céu estivesse prestes a desabar. Alguns não podiam resistir ao impulso de se ajoelhar e adorar. Nesse momento, Yelan olhou friamente para Ning Xiao. Seu olhar era como se estivesse olhando para uma formiga. Ao ver que Ning Xiao conseguia resistir à pressão de seu poder de Qi e Sangue, uma expressão de surpresa passou por seu rosto. Mas foi apenas um instante, e a surpresa desapareceu. Ajoelhe-se para mim. Yelan gritou novamente com força. De repente, a lótus sangrenta sob a luz da lua brilhou e a pressão aumentou instantaneamente. Ploc! No momento seguinte, os olhos de todos se arregalaram rapidamente. Porque quem se ajoelhou não foi Ning Xiao, mas sim Yelan. Sob aquela pressão, Yelan não conseguiu suportar e se ajoelhou com força. Yelan levantou a cabeça e olhou para o rosto de Ning Xiao à sua frente, com uma expressão completamente confusa. Muitas pessoas, incrédulas, esfregavam os olhos. Todos mal tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Então viram duas visões colidindo. Apenas 1 ou 2 segundos depois, Yelan de repente se ajoelhou. Isso não significa que a visão de Ning Xiao esmagou completamente a de Yelan? Não é de se admirar que até Jidao tenha sido esmagado. Isso explica tudo. Neste momento, a atmosfera na arena estava extremamente estranha. Yelan, com uma expressão completamente confusa, estava ajoelhada diante de mim. E eu permaneci completamente calmo, de braços cruzados. Todo o pátio ficou em silêncio por um bom tempo depois. A multidão finalmente reagiu e começou a fazer barulho. Yelan também ficou atordoada. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Momentos depois, ela se virou, cheia de vergonha e raiva. Levante-se. Seus dentes estavam apertados. A visão atrás de Yelan estava fervilhando. A lua de sangue pairava no céu. O lótus de sangue instantaneamente desabrochou, com pétalas vermelhas se abrindo. Ao mesmo tempo, Yelan estava de joelhos. Seus joelhos se curvaram gradualmente enquanto ela se levantava lentamente. Eu ainda permaneci de braços cruzados, olhando de cima para baixo, observando Yelan. Atrás de mim, o lótus azul desabrochou uma pétala azul. De joelhos, um som pesado de joelho batendo no chão ecoou. Yelan imediatamente se ajoelhou em um joelho. Yelan estava envergonhada e furiosa. Ela estava prestes a morder os dentes. A lua de sangue girava loucamente. A flor de lótus sanguíneo também floresceu ao máximo. Finalmente, ela se levantou novamente. Desta vez, ela se endireitou lentamente. Ela baixou os olhos. Ning Xiao, você entende as consequências de irritar Yelan? Eu sorri levemente, um pouco surpreso. Em seguida, o lótus azul floresceu novamente com 2 pétalas, destruindo tudo. Yelan instantaneamente se ajoelhou novamente. Levante-se e fale. Eu falei calmamente. Essas palavras fizeram Yelan cuspir sangue. Bum, bum, bum. 1 rodada, 2 rodadas, 3 rodadas. 3 ondas de aura aterrorizante surgiram consecutivamente. 3 luas de sangue se elevaram. Ao mesmo tempo, 3 flores de lótus sanguíneo cresceram sob a lua. No entanto, eu ainda permaneci impassível. Na confusão, aquele lótus azul floresceu consecutivamente com 6 pétalas azuis. 3 flores de lótus reprimiram o lótus sanguíneo. Yelan nem conseguiu se levantar. E então, ela entrou em colapso total. A visão que ela se orgulhava foi esmagada por alguém, tornando-se sem valor. E ainda na frente de tantas pessoas, sendo pisoteada por alguém que ela desprezava. Yelan rangia os dentes, mostrando um olhar assassino. Ning Xiao, eu vou te matar. Levante-se e fale. Após dizer isso, o lótus azul atrás de mim tremeu. E de repente floresceu completamente. A deslumbrante luz azul se espalhou em inúmeras faixas de luz verde, iluminando este céu azul. Neste momento, vi a visão atrás de Yelan se despedaçar completamente. Por fim, a luz sanguínea infinita foi completamente consumida pela luz verde. Todos olharam para o céu, atônitos com a visão. Ficaram completamente boquiabertos. Yelan estava agora de joelhos diante de Ning Xiao, com a cabeça baixa, sem mais resistência. As pessoas pareciam ouvir vagamente.
Uma voz ecoou dentro de Yelan. Era o som do coração quebrado. Lembre-se. Algumas pessoas, mesmo a família E, não podem ser provocadas. Desta vez, vou ensinar uma lição ao seu pai de graça. Ou você renasce em Nirvana, ou seu coração se quebra e você afunda para sempre. Eu olhei para Yelan. Neste momento, ela estava deitada no chão, com o corpo todo no chão. Ao ouvir minhas palavras, seu corpo delicado tremeu levemente. Em seguida, ela ficou deitada no chão, sem se mover. Eu me virei na direção de Ezena e disse com uma voz calma: Lamento, ancião. Parece que Yelan não tem força para se levantar e continuar lutando. Eu ganhei. Você tem algo a dizer agora? Neste momento, Ezena estava preso por Xian e não podia ajudar. Para ser preciso, Xian estava apenas brincando com ele. Ele não estava realmente lutando com ele. Mas isso o impediu de ajudar Yelan. Ao ouvir isso, Ezena quase perdeu o equilíbrio de tanta raiva. Sentimentos. Que se dane você! Ele olhou para Yelan, que estava deitada no chão sem se mover. Ele soltou um longo grito de frustração. Pequeno coelho! Mesmo que você se esconda na família Ning, eu vou até lá e vou te despir. Você acha que eu não existo? Xian apareceu instantaneamente na frente de Ezena. Um soco atingiu seu peito e o lançou para longe. Em seguida, ele se afastou na direção de Ning Xiao, deixando apenas milhares de alunos da maior família de artes marciais do mundo no campo. Os alunos ficaram parados lá, atônitos. Depois de olhar por um bom tempo para Yelan no chão, a multidão finalmente explodiu em uma série de discussões barulhentas. No dia seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Ning Xiao entrou nos trending topics das principais plataformas como esperado. E depois que o vídeo vazou, ainda mais as principais escolas de artes marciais ficaram em alvoroço. O alvoroço causado foi ainda maior do que a pressão que Ning Xiao exerceu sobre Jidao Jin, dia 7 do lambedor de botas, cartão de força estelar 1. Cartão de aumento de força estelar. Após o uso, a força será aumentada ao pico do 6º escalão. Sala de treinamento da família Ning. Recompensa do novo dia do sistema recebida. Antes, eu não me importava com este cartão de aumento de poder de combate. Mas, ao derrotar Yelan, consegui perceber. Este cartão de aumento de poder de combate eleva o poder a um certo nível. E nesse nível, você se torna absolutamente invencível. É muito prático. No entanto, nesse momento, uma pressão repentina surgiu do lado de fora da família Ning. Em seguida, um grito estrondoso ecoou sobre a família Ning. Ning Xiao saiu. Parece que Ezena veio aqui para exigir explicações. Eu sorri levemente, sem sentir a menor urgência. Veio a família Ning exigir explicações. Não preciso dizer que ele, um corpo dourado de 8º nível, mesmo que toda a força da família E viesse à família Ning, ainda conseguiríamos aguentar. Ao sair, a família Ning se preparou. E vi Ezena e Yelan parados em frente à porta da família Ning. Ningzão olhou levemente para Ezena e sorriu suavemente. Há quanto tempo, irmão Zena? O que aconteceu que nos fez? O irmão Zenan está tão furioso. Vamos entrar e conversar. Ao ver Ningzan, Zenan claramente perdeu um pouco de sua aura. Afinal, ele é um santo das artes marciais. No país de Long, há apenas alguns assim. Não é necessário. Zenan olhou para Yelan. Lan, o que você tem a dizer? Yelan deu um passo à frente ao ouvir isso. Seu olhar permaneceu fixo em mim, Ning Xiao. Da última vez, eu realmente perdi para você. Mas hoje eu vim aqui para te desafiar. 1 ano depois será o nosso tempo de formatura. Você se atreve a ter uma batalha ao vivo que será anunciada ao mundo? Yelan me encarou. Naquele dia, ela estava no campo da Universidade de Artes Marciais do Sudeste. Ela se ajoelhou na frente de tantas pessoas. Isso para ela, a filha prodígio, é uma sombra que não pode ser esquecida. Depois de voltar, ela parecia afundar. Mas logo ela tomou uma decisão. Ela tinha que derrotar Ning Xiao. E fazer isso na frente de ainda mais pessoas. Só assim poderei estabilizar seu coração marcial. Quanto aos pensamentos de Yelan, eu, naturalmente, estou ciente. Pode ser. Mas eu acho que lutar assim não faz sentido. Deveríamos aumentar a aposta. Se você perder em 1 ano, você será o servo de Ning Xiao. Assim que essas palavras saíram, Yelan ficou em silêncio. Ao lado, Zenan franziu a testa. Ele parecia prestes a explodir. Claro. Se eu perder, também serei seu servo. Não é necessário. O rosto de Yelan voltou a ser impassível. Eu não vou perder. Se você perder, você só precisa se ajoelhar diante de todos. E então admitir que você perdeu. Você aceita essa aposta? Eu assenti sem hesitar. Certo, eu aceito. Ao ouvir isso, Yelan apertou os punhos. Em seguida, ela me lançou um olhar frio e se virou para ir embora. Ezena a seguiu em silêncio. Nesse momento, Ningzan olhou para mim e disse: Xiaoer, você não está jogando um pouco alto? Eu sorri.
Você não gostaria que eu pegasse a filha prodígio da família e como empregada? Ninzan coçou a cabeça. Claro que sim. Mas se você perder, você pode ficar tranquilo. Eu não vou perder. Aqueles que eu superar, nunca terão a chance de me alcançar, até serem deixados para trás por minha invisibilidade. Portanto, ela, Yelan, só tem o direito de ser minha serva, Nin Xiao. Essa é a honra dela. Eu mantive uma expressão indiferente, transmitindo uma forte confiança. Ningzan ouviu isso. Mesmo este santo marcial não pôde deixar de se surpreender. Palavras que soam como ostentação. Mesmo ele, como santo marcial, nunca se atreveu a dizer algo assim. Voltando para meu próprio quarto de treinamento, eu entrei diretamente em estado de treinamento. Chamei Starais, peguei a vara de pescar e comecei a pescar. Não demorou muito para eu sentir um puxão forte na vara de pescar. Com a mão segurando a vara, puxei com força. Na isca na ponta da linha, um pequeno peixe dourado está deitado no chão, olhando para mim com um olhar vazio. É mais um peixe mágico voador. Parece ser um filhote. Eu dei uma olhada no pequeno peixe. Senti uma energia vital para investigar a energia estelar dentro do pequeno peixe mágico. É incrivelmente mais densa do que a primeira grande peixe que vi. De repente, percebi que esse pequeno peixe mágico tinha uma grande origem. Assim, desisti da ideia de engolir esse pequeno peixe imediatamente. Quem sabe no futuro isso pode ser útil. Levantei a mão e envolvi o pequeno peixe mágico com a energia vital. Refinei o sangue mágico do peixe voador dentro dele. 2 horas depois, minha força interna cresceu de forma constante, mas ainda estava no meio do 4º nível. Ainda estava longe de uma ruptura. Olhando para o pequeno peixe mágico que estava quase sem vida deitado no chão, decidi então guardá-lo no abismo estelar, sob uma cela caótica que o reprime. Nos dias seguintes, eu só pesquei ou me dediquei ao cultivo. Meu nível de cultivo subiu de forma constante. Dia 8 do Lambedor de Botas. Recompensa é o segredo das 9 palavras de cobrir os céus. Um novo dia. Eu olhei para a nova técnica de recompensa. Depois de entender sua função, não consegui conter minha alegria. O segredo das 9 palavras do céu. Cada palavra representa um campo diferente. E cada palavra em cada campo representa um poder extremo. Depois de cultivar o dia todo, finalmente saí do quarto. O segredo das 9 palavras do céu foi ativado. Eu me transformei em uma sombra e desapareci rapidamente do lugar. Ao mesmo tempo, com o retorno iminente de 886, as ruas estavam imersas em uma atmosfera de tristeza. Eu dei uma volta. A patrulha regular foi concluída. Então me preparei para voltar ao local de cultivo e continuar meu retiro. E justo no momento em que estava prestes a me virar e ir embora, de repente percebi um som de soluços atrás de mim. Instintivamente, virei a cabeça para olhar. Vi uma silhueta pequena e magra, vestindo um uniforme fino encolhida em um canto, olhando para aquele rosto um pouco familiar. Lembrei que parece ser um dos meus colegas de classe. Seu nome é Li Xiaoqi. Eu queria ir até ele e dizer algo, mas pensando bem, achei melhor deixar para lá. Li Xiaoqi tem uma personalidade reclusa. Não deve estar disposto a me atender. Além disso, ele parece claramente estar de mau humor agora. Nos próximos 2 dias, eu estive em retiro na sala de treinamento, No 9º dia de Lambedor de Botas, recompensa a Pílula Dourada da Lu. Pílula Dourada da Lu, após ser consumida, pode-se obter um golpe de força total de um poderoso da Lu de 8ª categoria. No 10º dia de Lambedor de Botas, recompensa é a Canção de Suprimir Almas de Espíritos Perdidos. Quando abri os olhos novamente, meu nível de artes marciais já havia ultrapassado o estágio final do 4º nível. Olhei as recompensas dos últimos 2 dias. Meu olhar parou um pouco na recompensa do 9º dia. E então fui atraído pela recompensa do 10º dia. Canção de Alma dos Mortos. Que pode suprimir, purificar e acalmar os mortos. Parece que não tem muita utilidade. No entanto, há uma raça entre os seres estelares chamada Raça dos Mortos. E a Canção de Alma dos Mortos é especificamente direcionada a esse tipo. Raças espirituais ou de almas têm um efeito de ataque extremamente forte. Nesse momento, passos apressados vieram do lado de fora da porta. A Xia empurrou a porta com força. Jovem mestre, o chefe da família notificou. Este lote de número 886 que retornou tem uma infiltração de estrelas. Parece que é o clã dos mortos. E a situação em Guanshanhai mudou drasticamente. Há 2 falsas divindades estelares reunidas em Guanshanhai causando problemas. O chefe da família foi com alguns homens. Após ouvir isso, minha expressão ficou paralisada. Então não consegui conter o riso. O clã dos mortos, Eu acabei de receber a recompensa da Canção de Alma dos Mortos. Estava preocupado sobre como testar minhas habilidades. E o clã dos mortos veio até mim. Entendi. Comecei a ter uma suspeita vaga.
O motivo pelo qual o clã dos mortos está retornando agora. É muito provável que estejam anexando os mortos a corpos. Esta é a habilidade especial do clã dos mortos. Depois de se anexar ao corpo, mesmo a percepção de um forte de corpo dourado de 8ª classe pode ser enganada. Apenas um santo marcial de 9ª classe pode perceber facilmente. Mas quantos santos marciais de 9ª classe existem entre toda a humanidade? E o falso deus da estrela está causando problemas neste momento. É evidente que quer desviar o santo marcial da família Ning. Porque apenas o santo marcial pode facilmente localizar a existência da tribo dos mortos. A estrela está ganhando tempo para a tribo dos mortos, dando-lhes a oportunidade de se infiltrar na Terra. Eu rapidamente analisei os objetivos do oponente. Então empurrei a porta e saí. A cidade de Zenshin hoje. Todas as casas da cidade estão pendurando um comprimento de um zan de autoluto, atravessando 2 ruas. Eu cheguei à Praça do Voo. As naves que retornam do portão estelar pousarão nesta praça. Eu entrei em uma sala secreta. No assento principal, Ning Qiao estava sentado lá, com uma expressão séria no rosto. Ao me ver, ficou um pouco surpreso e disse: Xiaoer, o que você está fazendo aqui? Tioer, eu tenho um jeito de lidar com a tribo dos mortos. Ning Qiao franziu a testa por um momento ao ouvir isso, olhando para minha confiança. Ning Qiao não pôde deixar de questionar uma vez mais. Ning Xiao, a capacidade da raça dos mortos é extremamente especial. Pode parasitar os mortos em corpos. Mesmo eu, com meu corpo dourado de 8ª classe, se não observar cuidadosamente, pode até ser enganado na percepção. Você tem certeza de que seu método funciona? Eu assenti novamente, afirmando: Fique tranquilo, tio. Acredite em mim. Eu não vou causar problemas. Ning Qiao também não disse muito. No final, assentiu. Tudo bem. Vou enviar uma equipe de guerreiros para te proteger. Você pode tentar. Se não for possível, não force. Assim que a raça dos mortos aparecer, então poderemos lidar com isso à vontade. O importante é como forçar esse grupo de monstros a se revelar. Às 12 horas em ponto, uma nave espacial pousou pontualmente na praça. Centenas de corpos foram transportados para o chão através de um compartimento refrigerado. Mais de 10 guerreiros feridos desceram da nave um por um. Esses guerreiros estavam com braços e pernas faltando. Alguns tiveram seus ossos recuperados, mas seus corpos ficaram deformados. Os moradores no local não estavam aglomerados ou barulhentos. Todos olhavam seriamente para os corpos. Os corpos dos guerreiros que retornaram terão 2 destinos. O primeiro é respeitar a vontade da família, ser levado de volta para a terra natal pela família. O segundo é ser enterrado no cemitério dos guerreiros. Equipe 32 do Exército Zenshin. Total de 105 pessoas, 105 pessoas morreram em batalha. Presente, 0 pessoas. Equipe 35 do Exército Zenshin. Total de 98 pessoas. Mortos em combate, 98 pessoas. Presente, 0 pessoas. Equipe 67 do Exército Zenshin. Total de 156 pessoas, 156 pessoas morreram em batalha. Presente, 0 pessoas. Com o anúncio, 1 a 1. A multidão que assistia finalmente ficou comovida. Na última vez, o portal de Zenshin estava prestes a cair. Já se ouviu que os guerreiros da família Ning sofreram grandes perdas. Mas ninguém esperava que o número de mortos era classificado por números inteiros. As batalhas anteriores também foram muito brutais. Mas situações tão brutais quanto esta ainda são raras. Finalmente chegou a última equipe. Era um velho guerreiro que havia perdido uma perna e um braço. O velho guerreiro apoiava-se em uma bengala de liga metálica. O velho, mancando com a bengala, chegou na frente de Ning Qiao. Bateu 3 vezes no peito. Realizou o ritual característico do Exército Ning. Departamento de Estrela da cidade. Número da segunda equipe do Exército Ning. Total de 800 pessoas. 799 morreram em combate. Apenas um presente. Ouvindo o anúncio forte e ressonante, a multidão ficou em silêncio. Esta é a família Ning. Se alguma batalha ocorrer, a família Ning certamente estará na linha de frente. Aquele que mais perdeu guerreiros. Ning Qiao deu um tapinha no ombro do velho guerreiro e forçou um sorriso. Ele riu e disse: Seu pirralho, você finalmente superou algo em mim. Aquele homem robusto e cheio de energia acabou se tornando um velhinho. O velho guerreiro também riu alto e disse: De fato, crescer mais do que você já é uma superação. Este meu corpo, quem sabe um dia você ainda terá que me enterrar. Ning Qiao deu-lhe um tapa. Deixe um poderoso de corpo dourado te enterrar. Você está sonhando. O velho guerreiro sorriu amplamente e disse: Eu sou um herói de primeira classe. Ning Qiao apertou levemente a mão do velho guerreiro em seu ombro. Em seguida, sem mais delongas, apenas disse em voz alta: Senhores, podem voltar para casa. Assim que as palavras caíram, o velho guerreiro pegou silenciosamente 2 urnas funerárias e saiu.
Dentro delas estavam as cinzas de seus filhos. Em breve, os outros familiares que foram notificados antecipadamente entraram em sequência para reconhecer os corpos. Na Praça das Esculturas, no mirante de um grande edifício, eu estava em cima, observando os corpos sendo reconhecidos. Jian Anshu. De repente, meu rosto congelou. Eu realmente vi Jian Anshu também, subindo ao palco para levar um corpo. Jian Anshu olhou para o corpo à sua frente, estendeu a mão e agarrou um canto do pano que cobria o corpo. Hesitou por 2 segundos antes de levantar o pano, revelando um rosto um pouco imaturo. Ainda era um jovem. Irmão mais novo. Voltou para casa. Com você ao lado da mamãe. Não preciso me preocupar que ela tenha medo. Não sei por que as pessoas da família Jian vieram se alistar na família Ning, mas minha atenção rapidamente foi desviada. Porque foi nesse momento. Eu vi um conhecido novamente. Uma jovem segurava firmemente uma caixa. Com o rosto levemente inclinado, passou ao lado de Jian Anshu. Li Xiaoqi. Ao lado de Li Xiaoqi, 2 guerreiros também a substituíam empurrando um corpo. Entendi por que Li Xiaoqi estava assim ultimamente. Isso significa que Li Xiaoqi perdeu 2 parentes em batalha. A caixa que ela segurava pode conter cinzas. Ou pode ser um túmulo com roupas. No entanto, imediatamente recuperei meu foco. Eu ainda tenho uma missão a cumprir hoje. De repente, sentei-me em posição de lótus. Esvaziei minha mente. Ativei um dos 9 mistérios do céu. Imediatamente, o segredo de todos foi ativado com sucesso. O segredo de todos pode aumentar o poder de combate em 10 vezes. Esta canção de alma dos mortos também pertence às técnicas marciais. Naturalmente pode aumentar o efeito em 10 vezes. Neste momento, uma Guqin apareceu diante de mim. Negra como tinta. Uma nota da Guqin se espalhou pelo local como o vento, infiltrando-se em todos os lugares, fazendo com que todos do local ficassem alertas. Naquele exato momento, todos pareciam sentir que havia uma mão invisível, movendo suavemente suas almas. Esse garoto. Um tipo de ataque mental. E ainda por cima de nível elevado. Embora Ning Qiao não tenha sido afetada, ela conseguia perceber melhor a energia contida naquela nota da Guqin. As artes marciais humanas cultivam o Qi e o sangue. Em segundo lugar, a força mental. A maioria dos praticantes de artes marciais possui Qi e sangue fortes, mas sua força mental é lamentavelmente baixa. Portanto, os praticantes espirituais são extremamente raros. Técnicas poderosas de ataque mental também são raras. Essa é também uma grande fraqueza da raça humana. Encontrando um guerreiro do clã das estrelas ou um espírito guerreiro das cavernas. Até mesmo o santo marcial achou isso extremamente problemático. Mas a música de cítara que Ning Xiao tocou agora há pouco foi definitivamente de alta qualidade. Não admira que Ning Xiao estivesse confiante em encontrar a raça dos mortos-vivos. Zumbido. Toquei as cordas novamente. Desta vez, as 100 carcaças de guerreiros abaixo. Vários corpos começaram a tremer violentamente. É como se estivesse prestes a voltar à vida. Bloqueio. Ao ver isso, o ânimo de Qiao se renovou. Gritou alto. Instantaneamente escondido nas sombras, guerreiros surgiram de todas as direções, rodeado por centenas de cadáveres de praticantes de artes marciais. Não há motivo para pânico. Fui possuído por um ser estelar e morri em batalha. O cadáver de um artista marcial tentou se infiltrar na terra. No entanto, não há motivo para que todos se preocupem. Temos nossa própria maneira de lidar com isso. À medida que a voz de Ning Qiao se calava, a multidão soltou um suspiro baixo. O clã das estrelas se infiltrou na terra. Onde estão aquelas feras? Droga! Matem-nos! A multidão que ouviu o clã das estrelas aparecer. Após um breve período de confusão, as coisas voltaram rapidamente ao normal. Até mesmo sussurros e palavrões podiam ser ouvidos da multidão. O ódio da humanidade em relação ao clã das estrelas e aos saqueadores das cavernas. É ódio até a medula. Minha mente e meu corpo são etéreos. Cada vez que meus dedos deslizam sobre uma nota musical, é como se um feitiço fosse lançado sobre mim. Finalmente, um grito agudo emanou de um dos cadáveres. Uma figura fantasmagórica emergiu do topo da cabeça do cadáver. Ele olhou em volta sem expressão. Em seguida, lançou-se ameaçadoramente contra o membro da família que estava ao lado do cadáver. Eu dedilhei as cordas. O som da cítara era como uma lâmina de luz aterradora. Disparou em linha reta. Com um chiado, os mortos-vivos foram completamente destruídos. Ele nem teve tempo de gritar. A música continuou. Os mortos-vivos não podiam mais se esconder. Todos saíram correndo de cima. Então, ao som da minha música de piano, eles foram se dispersando um a um. Em pouco tempo, restavam menos de 20, que se moviam erraticamente pelo ar. Um canto que não é facilmente notado. Mais de 10 pessoas disfarçadas de pessoas comuns. Membros do culto entre os moradores se misturavam à multidão. Ao ver os mortos-vivos sendo arrastados um após o outro por Ning Xiao, eles estão com pressa.
Esse jovem mestre inútil não é mais a mesma pessoa inútil que costumava ser. Remova o mais rápido possível. Caso contrário, eles acabarão arruinando nossos planos mais cedo ou mais tarde. No entanto, ele não havia terminado de falar. De repente, uma sensação de morte iminente envolveu a todos. Todos sentiram um arrepio na espinha. Nin Xiao apareceu de repente acima das cabeças de todos. O poder do sangue e do Qi fluindo pelo corpo, como uma divindade que brilha intensamente. Uma enorme coluna de energia sanguínea desceu instantaneamente sobre a multidão. Num instante, os 5 membros do culto que estavam ao lado do líder foram mortos. Antes mesmo que ele pudesse gritar. Você realmente achou que estava se escondendo muito bem? Venham morrer, seus traidores da humanidade. Meu olhar se encheu de um frio gélido enquanto eu encarava os olhos do cultista. O líder do culto deu um sorriso malicioso. Fomos descobertos. Mas você está aqui para morrer? Num instante, o líder do culto deixou de se esconder. O poder do Qi e do sangue irrompe com toda a sua força. Mais de uma dúzia de membros do culto ao seu lado, com os rostos contorcidos de raiva, rugiram em uníssono. Ele correu em direção a Ning Xiao. Ao mesmo tempo, o sangue e o Qi desses crentes enlouqueceram completamente. Na verdade, ele ia se autodestruir. Morte no tribunal. Ning Xiao, que vinha vigiando Ning Xiao de perto, acabará de matar. Diversas almas mortas-vivas foram expulsas. Ao ver isso, ele teve que tomar uma atitude. De repente, ele exclamou surpreso. De repente, o sangue e o Qi de Ning Xiao aumentaram repentinamente. Em um período muito curto, ele conseguiu chegar ao topo da 6ª posição. Ning Xiao parou imediatamente. Curiosos, eles observaram o próximo movimento de Ning Xiao. Naquele momento, eu olhei para você como se você fosse um deus. Ji desceu e olhou para o líder do culto. A razão para o aumento repentino de sangue e Qi, naturalmente, foi porque eu consumi um cartão de poder de combate da 6ª série. Caso contrário, não importa o quão poderoso eu seja. Também é impossível para alguém com um nível de cultivo de 4º grau derrotar um cultivador de 6º grau. Um grupo de membros de um culto avançou rapidamente e se autodestruiu instantaneamente. Eu ergui uma espada de batalha de liga metálica. Observei friamente as diversas figuras. Uma aura extremamente densa de sangue e que envolvia a lâmina de batalha. Com um sorriso nos olhos, desferi um golpe com minha espada. A aura de sangue e que se dissipou instantaneamente. Mais de 10 membros do culto ainda não haviam entrado. Seu corpo foi partido ao meio antes mesmo que ele chegasse até mim. Num instante, apenas o líder do culto permaneceu na arena. Olhei para o líder do culto. Sua expressão era extremamente fria. Canalha. Parasitas humanos. Você sabe por que está onde está agora? Posso continuar a pisar nesta terra? Por que inúmeros humanos estão envolvidos em batalhas sangrentas no Stargate e nas cavernas? O líder do culto zombou. Besteira. Deus desceu à terra para salvar a humanidade insensata. Vocês que impedem a vinda de Deus são pecadores da humanidade. Um sorriso selvagem. O líder do culto rugiu e avançou para cima de mim. Corte. Enquanto meu grito suave ecoava, a lâmina de batalha de liga metálica cortou para baixo novamente. Uma lâmina de luz vermelho-sangue, como um longo rio carmesim estendia-se rio abaixo, sufocando tudo. Os esforços aparentemente histéricos e desesperados do líder do culto. Mas era como a minha lâmina. Os bebês são tão impotentes quanto os adultos. O vazio pareceu ser estilhaçado por esse único golpe. O corpo do líder do culto explodiu instantaneamente. E nesse instante, esse golpe foi desferido. Saí andando sem olhar para trás. Porque eu sei muito bem. O líder do culto não tem absolutamente nenhuma chance de sobreviver. Saí de casa. Empunhando a espada de batalha de liga metálica, ele olhou para os mortos-vivos restantes. Nesse ponto, quase uma centena de almas mortas haviam sido aniquiladas. Apenas alguns restaram, ainda lutando em seus estertores de morte. Me ajude. Eu não quero morrer. Eu sou o irmão mais novo. Jian Yanshu olhou para a linha no cadáver. Um fantasma morto-vivo que se transformou na aparência de seu irmão mais novo. Seu rosto estava tomado pela dor. Apesar de saber que se tratava de um irmão mais novo disfarçado de membro da raça dos mortos-vivos. Mas ele não conseguiu se obrigar a fazê-lo. Você não prometeu à mamãe que cuidaria bem de mim? Eu não morri. Eu ainda estou vivo. Eu só preciso de um corpo físico. Dê-me o seu corpo. Como vai, irmão? Os espíritos se aproximaram de Jian Yanshu passo a passo, com uma expressão inocente e magoada no rosto. Mas quando estavam a 3 ou 4 metros de distância, seu rosto subitamente se tornou feroz. Com um sorriso sinistro, ele atacou Jian Yanshu. No entanto, ao ver seu irmão mais novo correndo em sua direção, Jian Yanshu ficou ali parada, completamente atônita. Não havia absolutamente nenhuma intenção de se esquivar ou retaliar. A lâmina de Qi e sangue cai. O morto-vivo foi instantaneamente partido ao meio. Jian Yanshu repentinamente recobrou os sentidos, observando os pontos de luz dispersos, semelhantes a vagalumes.
Jian Yanshu virou-se de repente e olhou para mim novamente. Seus olhos estavam cheios de uma forte intenção assassina. Ning Xiao. Jian Yanshu cerrou os dentes, com os olhos vermelhos. No entanto, levantei a mão e lhe dei um tapa. Um estalo seco ecoou. Esse tapa. O tapa abriu o lábio de Jian Yanshu. Um jorro de sangue saiu. Ele ficou ali parado, atônito e perdido. Jovem mestre Jian, você é tão estúpido quanto um porco. Como a família Jian pôde confiar seus negócios a um porco como você? Se você quiser morrer, eu te ajudo. Depois de dizer isso, me virei e continuei matando os mortos-vivos. Irmão mais velho. Pai. Olhando para as duas figuras ilusórias à sua frente. Li Xiaoqi, que vinha resistindo há tanto tempo, finalmente não aguentou mais. Grandes lágrimas rolaram por suas bochechas, uma após a outra. Minha querida filha. Viver sozinho deve ser cansativo. Vem cá e deixa o papai te abraçar. He. Os dois mortos-vivos exibiram repentinamente sorrisos selvagens e triunfantes. Atacar Li Xiaoqi. No entanto, a expressão de Li Xiaoqi tornou-se repentinamente fria. O poder do Qi e do sangue irrompeu subitamente. Uma faca de liga metálica apareceu diante dele sem que ele percebesse. Um golpe carregado de sangue explosivo e poder Qi foi desferido. O morto-vivo soltou um grito miserável. Seu corpo estava, na verdade, envolto pelo poder do sangue e do Qi. Ardia como chamas de sangue. Li Xiaoqi, com os olhos vermelhos, atacou sem hesitar. Ele subiu e começou a atacar os mortos-vivos. A criatura morta-viva gritou de agonia. Rasgado em pedaços vivos. Então foi engolido por Li Xiaoqi. A multidão prendeu a respiração. Por um instante, foi impossível distinguir qual era o espírito do morto. Eu estava prestes a intervir para salvá-los, mas ao ver isso, não pude deixar de soltar um suspiro de espanto. Então Li Xiaoqi foi vista parada na praça. Seus longos cabelos dançavam descontroladamente ao vento. Uma aura invisível e uma pressão emanavam dele, aumentando rapidamente. Uma após a outra, figuras ilusórias apareceram atrás dele. Rosnando e grotesco. Eram todos mortos-vivos que eu acabará de matar. Nesse instante, todos eles se transformaram em... Um fantasma horripilante apareceu atrás dele. Ning Qiao também olhou para Li Xiaoqi com uma expressão surpresa. Ele falou após um longo silêncio. Super anomalia devoradora de almas estelares. Eu também fiquei surpreso quando ouvi isso. O fenômeno da alma estelar devoradora. Eu vi isso nos materiais expostos no pavilhão Gonfa da última vez. Esse fenômeno é bastante incomum. É uma poderosa anomalia do elemento das trevas. Embora fosse apenas uma anomalia de nível S. No entanto, ele pode evoluir continuamente devorando mortos-vivos. Para atingir o nível mais elevado dos fenômenos 3S ou até mesmo um nível superior. Eu nunca imaginei que Li Xiaoqi fosse assim. Estimulada, a alma anômala devoradora de estrelas despertou. Mas aí me lembrei dos atributos da alma estelar devoradora. Será que Li Xiaoqi conseguirá lidar com isso? Se você não conseguir se controlar, poderá cair em possessão demoníaca. Você deve saber que ela devorou cada um deles. Os mortos estão todos repletos de um ressentimento extremamente aterrador. Ela quer fortalecer continuamente o fenômeno. Deve continuar devorando as almas dos mortos. À medida que o número de almas mortas aumenta, seu ressentimento cresce. Em última análise, isso muito provavelmente poderá gerar uma reação negativa. Nesse exato momento, atrás de Li Xiaoqi havia quase uma centena de almas mortas-vivas. Apareceram mais de 10 mortos-vivos humanos. Foi rapidamente engolido pelo estranho fenômeno de Li Xiaoqi. A assimilação tornou-se parte da visão. Nesse instante, mais de 100 mortos-vivos flutuavam atrás de Li Xiaoqi, enquanto seu pequeno corpo subia e descia. No entanto, a energia de Li Xiaoqi diminuiu rapidamente. Os olhos de Li Xiaoqi reviraram e ele desmaiou. Caminhei até lá e peguei Li Xiao casualmente. 7 foi entregue a um capitão da divisão Zenshin. Então ele pegou a espada de batalha de liga metálica. Eles marcharam sobre os outros 2 redutos do culto. Depois que os mortos-vivos forem eliminados, a batalha terminou rapidamente. Ainda existem 2 pequenos grupos de membros do culto nos postos avançados restantes. Mas Zenshin já havia obtido informações sobre esse grupo de seres malignos. Os guerreiros eliminaram rapidamente os 2 grupos de cultistas. Apenas os 2 líderes sobreviveram. A cerimônia de retorno chegou, assim, ao fim. Uma exibição tão grandiosa naturalmente atraiu a atenção. Foi publicado online e causou bastante alvoroço. Isso gerou discussões acaloradas entre inúmeras pessoas. Salão do Conselho da Família Su. Um discípulo da família Su compareceu perante o chefe da família, Su. Yunon entregou 2 cópias do relatório mais recente sobre as tendências de pesquisa. Su Yunon pegou e examinou. Seu rosto escureceu visivelmente. Será que Ning Xiao tomou o remédio errado ultimamente? Como pode ser tão feroz? Ver Ning Xiao roubar a cena foi ainda mais doloroso do que ele próprio ter ficado envergonhado. Da última vez, a família Ning e a família Jian não estavam.
Eles enviaram 3 porções do líquido de medula óssea Golden Body. Avise o terceiro e o quarto irmãos para serem promovidos o mais rápido possível, contanto que minha família só consiga recriar mais 3 corpos dourados de 8º nível. Eles poderiam facilmente ascender ao topo de uma família de primeira classe. Naquela hora, até mesmo a família Ning teve que levar isso a sério. Jin. Dia 10 do Lambedor de Botas. Recompensa é sangue precioso do grande poder celestial do dragão. Eu despertei do meu cultivo. Senti um leve tremor no coração no momento em que vi a notificação do sistema. Sangue precioso do grande dragão celestial. O processo de temperar o corpo físico ocorre entre o 4º e o 5º grau nas artes marciais. Muitas essências sanguíneas usadas para temperar o corpo físico são extremamente raras. Muitas raças alienígenas subterrâneas e raças estelares possuem efeitos extremamente benéficos no fortalecimento do corpo. Entre eles estão o dragão demônio de sangue, o dragão de sangue e outros semelhantes. Raças alienígenas semelhantes a dragões são ainda mais raras. E o precioso sangue deste grande e poderoso dragão celestial. Sem dúvida, a linhagem de melhor temperamento corporal. Neste momento, guardei o precioso sangue do grande e poderoso dragão celestial. Ele empurrou a porta e saiu da sala de treinamento. A Xian dormia profundamente junto à porta, com os braços cruzados. Ronco alto. No momento em que empurrei a porta, a Xian também acordou ao mesmo tempo. Jovem mestre. Seu colega de classe acordou. Na sala médica. Ela disse que queria te ver. Você quer ir dar uma olhada? O centro médico da família Ning é essencialmente um super hospital. As instalações médicas são absolutamente essenciais hoje em dia. O nível mais alto da China e até mesmo o nível mais alto do mundo. Ao chegar ao 2º andar, empurrei uma porta. Li Xiao, que estava sentada na beira da cama, perdida em pensamentos. Ning Xiao entrou na enfermaria. Ela imediatamente lançou um olhar para Ning Xiao. Então, alguém com ansiedade social se manifestou. Ning Xiao. Li Xiao Qi. Somos todos colegas de classe, então não fique nervoso. Como você está se sentindo? Há algum fenômeno anormal? Li Xiao, que já sabia que havia despertado uma anomalia. Mencionar isso claramente melhorou meu humor, o que sempre a incomodou mais. Tudo depende do talento individual. Mesmo com o máximo esforço, um talento de nível A. Mesmo que você ainda não tenha sido ultrapassado por outros. Suas conquistas também serão limitadas no futuro. Além disso, sua origem familiar é comum. Com o tempo, ela se tornará uma artista marcial comum. Mas agora a anomalia despertou. O problema de talento foi resolvido. Um enorme peso foi finalmente retirado de seu coração. Nenhum dos dois era de muitas palavras. Principalmente Li Xiaoqi, introvertido e com ansiedade social. Além da morte de parentes, ela demonstra muita relutância em interagir com as pessoas. Melhore logo antes de ir para casa visitar seu irmão e seu pai. Fique à vontade para me ligar se precisar de ajuda. Eu me levantei e estava prestes a me virar e ir embora. Nesse momento, Li Xiaoqi finalmente reuniu coragem e disse: Ning Xiao, eu quero me juntar a Zenshin Xinji. Virei-me e olhei para Li Xiaoqi. Divisão Zenshin da família Ning. Em qualquer guerra, eles estão sempre na linha de frente. Mais perigoso que os quartéis generais militares e outras famílias aristocráticas da região sudeste. A taxa de mortalidade sempre foi a principal preocupação. Tem certeza de que deseja participar? Ao ouvir isso, Li Xiaoqi assentiu com a cabeça sem hesitar. Não me restam parentes. Que assim seja. Fiz uma pausa por um instante. O que você quiser. Pense bem nisso. Vou pedir para alguém entrar em contato com você. No entanto, mesmo que eu entre para a divisão Zenshin, terei que esperar até depois da formatura. Você deve terminar o resto dos seus estudos primeiro. A vida universitária é ótima. Desfrute de um ano de paz e tranquilidade, Jin. Dia 12 do Lambedor de Botas. Recompensa é o Elixir da Imortalidade. No momento em que abri os olhos e vi a notificação do sistema, meu coração estremeceu. O Elixir da Imortalidade pode matar e regenerar a carne a partir dos ossos. Mesmo que a expectativa de vida esteja próxima do fim, é um ótimo remédio que pode prolongá-la por 100 anos. Ter essa poderosa erva medicinal é como ter uma vida extra. As recompensas desse sistema parecem estar se tornando cada vez mais exorbitantes. Neste dia, durou apenas alguns dias. A batalha de Guanshan e Rai chegou a um fim repentino. Uma notícia chocante espalhou-se repentinamente por toda a cidade de Zenshin. O resultado dessa batalha não foi bom. Vitória do clã estelar. Os seres humanos sofreram pesadas perdas. O santo marcial Ningzhan sofreu pesadas perdas. Os 3 grandes mestres de 9ª categoria da família Ning sofreram danos em seus corpos dourados originais. Mais de uma centena de outros artistas marciais de nível médio a alto foram mortos ou feridos. A notícia se espalhou em menos de 3 horas. Ningzhan então liderou os guerreiros da família Ning de volta à cidade de Zenshin.